Olá, gente, estamos aqui hoje, uma roda de conversa super informativa. A gente vai falar hoje sobre alergia alimentar. Eu tô aqui com a Flávia, que é mãe de 3, e os 3 filhos dela têm alergia alimentar. Com a Ana Luísa, que ela é nutricionista materno-infantil, e ela vai estar, nessa roda conversando um pouco com a gente, pra gente poder entender mais sobre esse assunto. É necessário, gente, ter mais informações, porque é um assunto delicado. A gente estava batendo um papo aqui antes, inclusive, e eu tô também aprendendo um pouco mais sobre isso. E tô aqui também com a Thaís. A Thaís é mãe do Marcelinho e do Theo. E o Theo também tem alergia alimentar. Eu vou começar perguntando para Ana Luísa, porque ela vai introduzir essa conversa com a gente. Ana, qual a diferença da alergia alimentar e da intolerância alimentar? Então, para a gente saber, é muito importante a gente diferenciar intolerância e alergia, porque elas são muito diferentes. Quando a gente fala de um alimento, a gente fala dos macronutrientes, aqueles nutrientes que têm maior quantidade. E a gente fala tanto dos carboidratos, como das proteínas, como das gorduras. E especificamente em relação à intolerância e alergia, quando a gente fala da intolerância, a gente fala do carboidrato daquele alimento. Porque todo carboidrato precisa de uma enzima para ser digerido. E no caso do leite, que é um dos alimentos mais alergênicos, a gente fala do carboidrato dele, que é a lactose, e a gente precisa de uma enzima para digerir, que é a lactase. E aí, quando a gente fala de intolerância, a gente fala da falta dessa enzima. Por isso que nos alimentos que são ditos como sem lactose, esses são alimentos onde são adicionados a enzima, porque a pessoa ela tem uma deficiência da produção dessa enzima e ela não vai conseguir digerir esse açúcar, não vai conseguir quebrar esse açúcar que é a lactose. E no caso das intolerâncias, a gente vê mesmo os sintomas do trato gastrointestinal. Então a gente vai ver uma distensão abdominal, um desconforto, uma diarreia devido à intolerância alimentar. Já no caso da alergia, especificamente também em relação ao leite, a gente fala alergia à proteína, a quebra da proteína, que no leite a gente tem a caseína, que é uma das proteínas mais alergênicas, ou as proteínas do soro do leite. Quando a gente tem a quebra dessa proteína no organismo, a gente pode ter resposta do sistema imunológico. E quando envolve resposta do sistema imunológico, é dito alergia. Então, quando a gente tem uma alergia alimentar, a gente pode ter tanto os sintomas do trato gastrointestinal, como na intolerância, muco nas fezes, sangue nas fezes, diarreia intensa, assadura, como também a gente pode ter sintomas de dermatite, então é uma reação na pele, na alergia alimentar, ou também sintomas no sistema respiratório, quando a gente tem a rouquidão, a bronquite, ocasiona uma pneumonia. Então a alergia alimentar ela é muito mais ampla e acaba sendo também considerada mais séria. Por ser mais ampla, como você falou, é mais complicado diagnosticar, ou geralmente quem tem, você procurando um profissional, você logo consegue? Porque eu acredito que a questão dos alimentos, eu acho que é mais demorado para descobrir. Mas para diagnosticar, é alérgico? É uma coisa que você consegue logo diagnosticar ou demora um pouco mais? Então, a alergia alimentar acaba sendo um assunto muito novo, tanto entre os médicos como os nutricionistas, é tudo muito novo ainda em relação à alergia alimentar. Não que as pessoas estejam tendo alergia só agora, já existia alergia há muito tempo, mas não era diagnosticado. Porque o diagnóstico ele só é feito através do desaparecimento dos sintomas, que a gente chega nisso através da exclusão do alimento. Não tem tratamento para alergia alimentar, a não ser excluindo aquele alimento. Exclui o alimento alérgeno, você vê uma mudança nos sintomas e você diagnostica que ali há uma alergia alimentar. Que no caso não sou eu como nutricionista que faço, é um médico capacitado, mas acaba sendo não tão fácil de ser descoberto, porque são múltiplos sintomas. E alguns sintomas, como por exemplo, a alergia alimentar está relacionada a refluxo, que pode ser um refluxo patológico ali, porque antes dos 3 meses é muito normal que o bebê tenha refluxo, porque o esfíncter, que é uma portinha entre esôfago e estômago, ainda está ficando madura, então ela ainda não fecha totalmente e o leite acaba voltando. Mas depois dos 3 meses, a gente já espera essa maturação. Uma criança ela pode ter a doença do refluxo, mas
mas ela também pode ter uma alergia alimentar e estar ocasionando refluxo. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje em dia dentro dos médicos para esse diagnóstico é porque são sintomas múltiplos. Você pode ter um sintoma que você não sabe o que é, mas você desconfia, e na desconfiança, quando você faz a exclusão e tem a melhora desse sintoma, você pode se diagnosticar que tem uma alergia alimentar, entendeu? Mas é sempre o médico que faz esse diagnóstico. Tá. Vou falar agora um pouquinho com a Flávia, né, pra gente bater esse papo aqui. E como eu já falei, a Flávia ela é mãe de 3, e os 3 filhos dela são diagnosticados com alergia alimentar. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua, né, vida com seus 3 filhos, como que é lidar com isso tudo, né? Como que foi essa descoberta até então? A descoberta não foi fácil, não. Foi difícil porque os médicos não estão preparados. O mais velho está com 10 anos, há 10 anos ainda era pior do que agora. Mas assim, os médicos infelizmente não estão preparados. Tem alergista que diz que sintoma de alergia de respiratório, de pneumonia, de bronquite não é alergia, é qualquer outra coisa, mas não é alergia. Tem médico que diz que um eczema crônico, uma urticária gigante, não é alergia. Então é difícil, assim, e às vezes é muito frustrante, porque os meus filhos não eram subcuidados, eles não eram nem terceirizados, eles eram cuidados por mim. E eu levava médico, e a pediatra que acompanhava eles, ela não sabia diagnosticar e até hoje não sabe. Então, assim, eles podiam ter sido mais velhos, podia ter sido menos sensibilizado, mas não foi, infelizmente. Mas a princípio é difícil, mas o que eu digo sempre quando as pessoas, e eu acabo conversando sempre com muita gente, o que eu digo é o seguinte, não se desespere. Se você descobriu que seu filho é alérgico, procure um médico capacitado, um nutricionista para ajudar, porque na época, há 10 anos, não tinha ninguém aqui que pudesse me ajudar. Eu até conheci algumas nutricionistas, elas tinham boa vontade, mas assim, não sabiam nada sobre alergia alimentar múltipla, como é a dos meus filhos. Hoje em dia já tem. Tem vocês aqui que já sabem. E deve ter outros por aí, mas infelizmente, assim, passou. Agora eu estou em outra vibe. Mas pensem o seguinte, toda mudança, ela exige disciplina. Disciplina e coragem. A minha vida, a vida da minha família, assim, do ponto de vista da nutrição, é muito melhor agora. O nosso carrinho de compras, às vezes eu olho assim na fila do supermercado, eu e meu marido, casal com 40, por volta dos 40 anos, com 3 filhos, e aí eu encontro os colegas de faculdade, os colegas de escola, que também tem uns poucos doidos aí que tem 3 filhos também, né? Mas ainda existe. E aí eu encontro com eles, assim, olho o carrinho deles, eles têm tanta caixa, tanta caixa, tanta caixa, tanto saco, e eu não tenho quase caixa de nada, eu não tenho saco de nada. Toda a nossa comida é natural, assim, é uma volta para o natural. E aí, depois de um tempo, a gente entende que a alergia alimentar e muitas outras patologias, elas estão muito relacionadas à nossa mudança de estilo. E a gente esquecer que a gente é a natureza. Homem é a natureza. A gente pensa que a natureza é uma coisa e a gente é outra. Mas o homem é a natureza. E não dá para a gente ficar tentando fazer nada muito diferente disso, não. Se a gente é a natureza, a gente não pode só comer saco, plástico, derivado de petróleo, porque até isso tem. Em leite de coco, por exemplo, industrializado, tem derivado de petróleo. Vai dar errado, né? Não é uma fórmula assim que não fecha. Você sabe que você está agredindo e que em algum momento aquilo vai dar algum problema. Então, assim, a alergia alimentar, ela é assustadora. A alergia mata. Se eu pudesse dizer para esses médicos que estão dizendo que as crianças que têm pneumonia por repetição, que têm bronquite crônica, que têm bronquiolite não sei quantas mil vezes, isso não é alergia. Se eu pudesse dizer alguma coisa a eles, eu diria o seguinte: vão estudar, porque uma criança dessas vai morrer e vai ficar na sua conta. E uma loucura fazer um tipo de coisa dessa, que está acontecendo aqui em Campos, infelizmente. É realmente um assunto muito delicado, como a gente está falando. Eu vou chamar um intervalo agora, já a gente está de volta. Take